natureza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Viu o detalhe? E a força ativa de Deus. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 1 e 2 e veja como ensina a palavra de Deus. Gênesis 1 e 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe quem é o Espírito de Deus aqui no texto? O Espírito Santo. Agora, sabe por que as testemunhas de Jeová traduziram o Espírito Santo como força ativa de Deus? Porque elas não acreditam na pessoa do Espírito Santo. Elas negam a pessoa do Espírito Santo. É isto que elas ensinam. Vamos para mais um texto ensinado pelas testemunhas de Jeová, alterado pelas testemunhas de Jeová. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 1 e no versículo 6. Hebreus 1 e 6. Encontrou? Olha só o que diz a tradução do Novo Mundo. Ela foi publicada completa em 1961. Exatamente, foi o ano que as testemunhas de Jeová publicaram esse texto. Olha só o que diz o texto. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Interessante, né? Lhe prestem homenagem. Agora vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Hebreus 1 e 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui está falando de Jesus, e lá também. Agora, por que as testemunhas de Jeová traduziram adorem por prestar homenagem? Porque as testemunhas de Jeová adoravam Jesus, adoraram Jesus até 1954. Rússio, o fundador das testemunhas de Jeová, adorava Jesus. Mas a partir de 1954, surgiu uma determinação. Ou seja, proibiram, passaram a proibir qualquer tipo de adoração a Jesus. Então veja que mudança de 180 graus. Imagina o pastor, o seu líder religioso, chegar até a igreja na hora do culto e falar: irmãos, eu tenho um aviso aqui para vocês, uma determinação. A partir de hoje está proibido adorar Jesus. Foi isso que aconteceu. Veja que mudança. Mas por que as testemunhas de Jeová não adoram mais Jesus a partir de 1954? Porque elas não acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Para a testemunha de Jeová, Jesus é um Deus, mas de segunda categoria. E tem mais versículos. Só que sobre os outros versículos eu vou comentar. Mas não é hoje não. Na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Na aula anterior, nós começamos a comparar a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, o livro texto das Testemunhas de Jeová, com a Bíblia Sagrada. A Bíblia utilizada por nós protestantes e pelos católicos romanos. E nós comparamos dois versículos. E nós vimos que no primeiro texto, as testemunhas de Jeová trocaram a palavra Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, por força ativa, porque elas não acreditam na pessoa do Espírito Santo. E no segundo texto, nós vimos também que elas trocaram em Hebreus a palavra adorar por prestar homenagem, porque elas pararam de adorar Jesus em 1954. Veja que mudança radical. Mas vamos analisar mais alguns textos. Veja o que diz a tradução do Novo Mundo em Lucas 23 e 43.
Diz assim o texto: e ele lhe disse, Jesus falando, deveras eu te digo hoje, aí vem 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Por que as testemunhas de Jeová colocaram aqueles 2 pontos? Porque elas não acreditam que o ladrão foi para o paraíso quando morreu. Elas fizeram essa mudança. Veja só o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia, Lucas 23 e 43. Diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Durante 20 séculos, nós ensinamos, o cristianismo ensinou que o ladrão tinha ido para o paraíso quando morreu. Porém, depois que surgiu a tradução do Novo Mundo das Sagradas, ou das Escrituras Sagradas, como querem as testemunhas de Jeová, o ladrão não foi mais para o paraíso. Mas não é só isso não. Veja um outro texto, que mudança interessante elas fizeram. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 21. Olha o que diz a tradução do Novo Mundo. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo, depois você confere na sua. Começaram então a berrar dizendo, para estaca com ele. Sabe por quê? As testemunhas de Jeová passaram a ensinar que Jesus não foi colocado em uma cruz, que ele foi colocado em uma estaca. Mudaram a partir de 1930. Se você pegar uma literatura das testemunhas de Jeová antes de 1930, você vai encontrar a cruz. Aliás, a cruz já foi um dos símbolos das testemunhas de Jeová. De repente eles mudaram de novo o ensino. Só que tem um detalhe muito interessante que eu quero mostrar para você sobre este versículo. Vamos analisar Lucas 23 e 21 na tradução das testemunhas de Jeová. Olha como elas traduziram. Começaram então a berrar dizendo, para estaca com ele. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová ensinaram até 1930, você pode pegar uma literatura das testemunhas de Jeová, você vai ver Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo em uma cruz. Mas depois resolveram mudar. Deixaram de acreditar que Jesus está em uma cruz e colocaram Jesus em uma estaca. Olha que interessante. Então, vamos ver mais um texto da tradução das testemunhas de Jeová. Veja o que diz o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20, versículo 25. Capítulo 20, São João 20 e 25. Diz assim, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos e ponha o meu dedo no sinal dos pregos, quem está falando isto é Tomé. Tomé não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Então ele queria tocar. Então veja, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, portanto, mais de um prego nas mãos de Jesus. Obviamente, Jesus na cruz, um prego em cada mão. Então ele queria ver o sinal dos pregos e ponha o meu dedo no sinal dos pregos. Mas as testemunhas de Jeová, no livrinho que eles utilizam para ensinar, discipular pessoas, que tem como título Caminho que Conduz à Vida Eterna, elas fizeram a seguinte gravura. Na página 67, olha aí, eu vou pedir até para aparecer grande aí no teu vídeo, quantos pregos você está vendo nas mãos de Jesus? Um prego. Mas elas traduziram como pregos. A pergunta que eu faço para você, eu sei que você é uma pessoa inteligente, onde foi parar o outro prego? Está vendo? É deste jeito que trabalham as testemunhas de Jeová. Veja que na sua própria literatura nós encontramos contradição. Na próxima aula nós vamos tratar do nome Jeová. Será que Deus só tem um nome e realmente este nome é Jeová? Não vai perder a próxima aula.
Vamos continuar.